Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula Funcionalidade da Pessoa Idosa, da Avaliação à Transformação. Eu sou a Samara Eleutério, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu sou formada pela Unesp, pela Semmelweis University. Eu tenho especialização, pós-graduação e residência pelo Hospital Israelita Albert Einstein em gerontologia. Sou mestre em gerontologia pela USP e atualmente doutoranda também pela USP no programa de Geronto. É uma alegria estar aqui com vocês hoje falando de um assunto tão importante para a saúde da pessoa idosa que mudou a forma como a gente enxerga o envelhecimento saudável. Vamos começar? Primeiro, é importante que a gente reconheça que o fator funcionalidade, ele mudou a forma como a gente enxerga o que é envelhecer de uma maneira saudável. Há muitos anos a gente tinha um paradigma que o envelhecimento saudável era aquele envelhecimento sem doenças crônicas. E hoje a gente já vê que não, que tem uma mudança importante, né? Que as pessoas podem envelhecer com doenças crônicas controladas e mesmo assim contemplar um envelhecimento saudável. A OMS ela mudou totalmente a forma de enxergar. Ela saiu do binômio saúde e doença, onde o foco são só os fatores clínicos, e passa a contemplar outras dimensões do cuidado. O olhar ele fica mais holístico, ele fica integral. Isso posto, a OMS traz que o envelhecimento saudável ele é sustentado pela capacidade funcional. Mas tem muita coisa por trás dessa capacidade funcional, como a capacidade intrínseca, os fatores individuais de cada pessoa e como o ambiente no qual ela está inserida. E isso é essencial quando a gente fala de cuidado da pessoa idosa, compreender que a gente vai para além da patologia. Nós precisamos estar nos cenários onde aquele indivíduo mora, vive no seu meio e compreender quais são as suas demandas individuais. Quando a gente fala de capacidade intrínseca, nós estamos falando da capacidade cognitiva de cada pessoa, das demandas psicológicas de cada um, do humor, do comportamento, da capacidade locomotora, da vitalidade de cada pessoa e da capacidade sensorial. Além disso, a OMS também fala para o nosso olhar ser focado no ambiente, que o ambiente ele é importante para a capacidade funcional e para o envelhecimento saudável. O ambiente aqui, pessoal, não é só um ambiente onde a gente olha para o domicílio daquela pessoa, o bairro, mas sim a sociedade como um todo. É muito complexo. Envolve desde direitos, políticas públicas, relações que nós temos na sociedade, rede de suporte, rede de saúde, rede de atenção psicossocial, rede de assistência social. O ambiente somos nós todos, né, participantes, para que coloque o protagonismo da pessoa idosa e para que a gente garanta um envelhecimento saudável. E por último, nós temos a capacidade funcional, que ela é destaque no envelhecimento saudável. Hoje, envelhecer bem é manter a sua funcionalidade. E o que é capacidade funcional? A capacidade funcional nada mais é do que ter uma participação ativa nas atividades de vida diária. Ou seja, executar as suas atividades rotineiras, de vida diária, atividades de autocuidado, atividades sociais, com independência e autonomia. E aí, esses dois termos são muito utilizados na gerontologia, independência e autonomia, mas eu quero saber de vocês, se vocês sabem as distinções entre o que é uma independência, o que é uma autonomia. Eu vejo muitas pessoas fazendo confusão, né? Mas para a gente que estuda e atende pessoas idosas, é importante que a gente saiba reconhecer as diferenças para que a gente atue de uma maneira certeira e efetiva. Aqui, a autonomia, quando a gente fala em autonomia, nós estamos falando no poder de escolha da pessoa idosa, né? Em respeitar as suas decisões. E a independência se diz nas suas habilidades de executar uma tarefa com seus próprios meios. Ou seja, eu consigo executar uma troca de vestuário, por exemplo, sozinha, sem precisar de auxílio de uma outra pessoa. Fez sentido para vocês essa diferença? Esses dois fatores, eles são super importantes na Geronto, até porque eles sustentam o modelo multidimensional de saúde da pessoa idosa. Então, sempre a gente vai olhar para a autonomia e a independência no fator funcionalidade.
Por quê, Samara? Porque elas impactam em como o indivíduo executa suas atividades de vida diária, né? Aqui a gente trouxe uma representação, né, das patologias das síndromes geriátricas mais comuns: a incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, imobilidade, as incontinências, incapacidade comunicativa, as iatrogenias e a insuficiência familiar. São os grandes Is da geriatria. E vejam bem como eles são afetados pela falta da autonomia e pela independência, né? Elas reverberam diretamente. Pessoal, vejam bem, autonomia e independência, elas são a base da funcionalidade. Por isso que são nomenclaturas tão utilizadas na gerontologia e pontos de atenção se você trabalha com pessoas idosas. Isso posto, a gente passa a observar que a funcionalidade de uma pessoa com 60 anos ou mais, ela é permeada por diversos fatores. Ela sofre interferência de múltiplas dimensões. Não é somente eu manter uma independência e autonomia. A minha condição de saúde vai interferir em como eu vou executar uma atividade. Os fatores de socialização também reverberam em como eu executo uma tarefa, a minha rede de apoio, uma família. Vou dar exemplo para vocês. Vocês já atenderam uma pessoa idosa que tem diferentes cuidadores? Vocês sentem a diferença de como às vezes a gente promove um estímulo e ele pode ser seguido de uma forma ou de outra, dependendo de quem gerencia esse cuidado, né? Isso mostra que a funcionalidade, ela também sofre impacto do mundo externo, né? Dessa rede de apoio, dessa rede de cuidado, bem como o ambiente no qual ele está inserido. Lembra que a gente falou que o ambiente também é a base para a funcionalidade? Aqui a gente destaca que o ambiente ele pode ser um facilitador ou uma barreira, né? E fica muito fácil a gente ver quando a gente pensa em barreiras arquitetônicas, né? Principalmente quando se fala de um idoso com uma redução na velocidade da marcha ou uma mobilidade reduzida e precisa de um dispositivo auxiliar à marcha, por exemplo, um andador. Então a gente observa as barreiras, né? Pensando aqui no Brasil, vários pacientes meus, eu pude participar da vida de alguns, que a gente viu que muitas vezes a mobilidade e a restrição de ter boas calçadas, por exemplo, impedia a pessoa de participar de uma atividade importante para ela, levando a uma exclusão social, uma baixa participação, e dessa maneira impactando sim na sua funcionalidade, impactando na participação do que é importante e significativo para aquela pessoa. Além disso, a segurança, a habitação, os direitos, tudo impacta na funcionalidade. Então, gente, a gente observa o quanto a funcionalidade ela é multifacetada, né? Então, é importante avaliar a funcionalidade, sim, nós temos indicadores para isso, mas para além disso, precisa avaliar a raiz, né? Todo o entorno da funcionalidade. Por isso que, para além da avaliação funcional, é importante que a gente avalie a capacidade intrínseca de cada pessoa e as demandas do ambiente, para compreender como a gente pode elaborar planos terapêuticos efetivos e intervenções efetivas para a manutenção dessa funcionalidade. Novamente, né? Para a gente entender melhor o comportamento da funcionalidade e acabar aí também com uma informação totalmente equivocada, que a gente vê de uma forma que a sociedade acaba repercutindo, né? E acredita ser esperado do envelhecimento, mas não é. Ao longo da vida, nós mantemos a nossa funcionalidade. A gente tem um período, né, da infância até a juventude, onde a gente tem um crescimento e desenvolvimento da nossa capacidade funcional para manter uma boa independência e autonomia. E ao longo da vida, a gente mantém essa independência e autonomia dentro, né, de um envelhecimento esperado. Isso também se estende para o período da velhice, ou seja, não é esperado que uma pessoa idosa que envelheceu dentro desse cenário de envelhecimento saudável tenha perdas funcionais, ou seja, precise de ajuda de outra pessoa para executar uma tarefa,
uma atividade de vida diária. Se isso acontece, a gente já tem um processo de senilidade, né? Revendo conceitos da Geronto. A senescência, um envelhecimento esperado, não vamos ter perda funcional, mas na senilidade, envelhecimento com patologias, sim. Ou seja, esse indicador funcionalidade, ele é fundamental. Por quê? Porque funcionalidade é qualidade de vida para a pessoa idosa. Quanto maior a capacidade funcional, maior a qualidade de vida para a pessoa idosa. E quanto menor essa capacidade funcional, maior a vulnerabilidade desse idoso. Por isso que é tão importante a gente compreender e utilizar instrumentos certeiros para avaliar a capacidade funcional da pessoa idosa que você atende. E a gente tem falado aqui tanto na aula, né, sobre as atividades, ser independente nas atividades, mas que atividades são essas? Vamos se debruçar um pouquinho para entender. Se você trabalha com gerontologia, ou estuda, ou atende pessoas idosas, é importante saber distinguir, saber as distinções entre as atividades que nós temos. Por quê? Porque elas também são indicadores potentes de como está essa funcionalidade, qual que é o quadro funcional dessa pessoa idosa. Aqui eu trouxe 3 grandes grupos para a gente discutir um pouquinho ao longo da aula e como a gente pode avaliar esses grandes grupos de atividades. A primeira que nós vamos falar são as AAVDs, as atividades avançadas de vida diária. Essas são atividades mais complexas, envolve uma relação com a sociedade e mais demandas cognitivas e motoras psicossociais. Nós temos também as atividades instrumentais de vida diária. As atividades instrumentais de vida diária fazem o diálogo direto com o meio no qual o indivíduo está, o seu entorno, a sua casa, o seu domicílio, o seu bairro. E nós temos atividades de vida diária, as AVDs, também conhecidas muito como atividades básicas de vida diária. Essas atividades já estão ligadas ao nosso autocuidado, ou seja, o cuidado pessoal que nós temos diariamente. Por que é importante que a gente reconheça? O que a literatura fala sobre essas atividades de vida diária, né? As atividades de vida diária, dentro de um envelhecimento com senilidade, né? Elas tendem a ter declínios. E os declínios, eles são perceptíveis em níveis de atividades, né? E a gente observa esse declínio. O declínio tende a começar em atividades avançadas de vida diária, que são atividades mais complexas. Mas vejam só, a literatura já aponta que ele só é percebido nas atividades instrumentais de vida diária. Então, a gente está perdendo uma grande oportunidade de intervenção, né? De manter essa funcionalidade antes, porque ninguém percebe. Samara, por que ninguém percebe? Por que acontece? Muitas vezes, gente, nessa próxima imagem, a gente vai ver alguns exemplos de atividades avançadas de vida diária. As atividades avançadas, elas estão correlacionadas à socialização, ao o idoso explorar o mundo afora, a manter as suas atividades significativas com o entorno social, né? Então, é sair para restaurantes, ir a cinema, convidar e receber amigos em casa, planejar viagens, usar o computador, a internet, praticar atividades esportivas fora de casa. Então, eu saio da minha casa, eu vou na academia, é a direção, né? Consigo conduzir o meu carro. São atividades mais complexas e muitas vezes erroneamente atribuídas como atividades que o idoso deixa de fazer de uma maneira esperada. Ah, Samara, é normal meu pai não dirigir mais, né? Na cidade eu também não dirigiria. Ah, é normal ele parar de receber amigos, ou, enfim, sair para ir restaurantes e cinemas. Aí eu pergunto para vocês, gente, vocês gostam de fazer essas atividades? Gostariam de vivenciar essas atividades na velhice? Eu sim, eu com certeza adoro sair para restaurante, amo ir ao cinema, amo planejar viagens e gostaria de manter
na velhice. Então, isso não é esperado que ocorra, que o idoso tenha um declínio nessas atividades, se ele envelhece dentro desse envelhecimento saudável, ou seja, do envelhecimento esperado, mas equivocadamente, muito embasado por conta, né, do etarismo, a gente tende a achar que é ok o idoso parar de participar dessas atividades de socialização. E aí eu trago uma reflexão importante para vocês. Vocês que trabalham com pessoas idosas, avaliam esses aspectos? Perguntam para a pessoa idosa quais são as suas preferências, o que, que ela gosta de fazer, o que é significativo para ela? Gente, é muito importante que a gente conheça quais são as preferências e atividades significativas da pessoa idosa. Ah, Samara, mas eu sou educador físico, por que, que eu preciso saber disso, né? Eu sou nutricionista, isso não faz parte. Mas isso faz parte do olhar integral. Por quê? Uma vez que a gente mantém a funcionalidade, uma vez que a gente se mantém esse idoso mais ativo socialmente, a gente contribui diretamente para a qualidade de vida da pessoa idosa. E veja bem, a manutenção da capacidade funcional, ela deve ser um objetivo em conjunto da equipe interdisciplinar. Então, todos nós precisamos trabalhar com esse olhar macro de manter essa funcionalidade. Isso envolve, sim, olhar para essas atividades mais complexas, que são as atividades avançadas, né? Então, não custa a gente perguntar, colocar na nossa anamnese perguntas voltadas para esse contexto social do idoso e do que é importante para a pessoa idosa, para que a gente pense em estratégias de como voltar para esse idoso a participar dessas atividades significativas. Mesmo que você não seja o profissional que trabalhe com essas atividades, para que você faça o encaminhamento certeiro para o profissional que vai guiá-lo nesse processo. Faz sentido para vocês, gente? Porque dessa maneira a gente trabalha diretamente com a manutenção da funcionalidade. Então, lembrem, da próxima vez que vocês forem avaliar uma pessoa idosa, funcionalidade também é olhar para as demandas de socialização e precisa ter na anamnese perguntas que contemplem essa área, certo? Vamos avançar um pouquinho mais em outras atividades aqui? Agora a gente já fala de atividades mais conhecidas no contexto da gerontologia, né? Que existem indicadores mais fortalecidos, instrumentos voltados especificamente para avaliar essas atividades. E eu vou começar falando das atividades instrumentais de vida diária, né? Lembrando, atividade instrumental de vida diária, ela vai guiar a relação dessa pessoa com o meio no qual ela está. E esse meio é o domicílio, esse meio é o supermercado próximo, né? Esse meio se diz ao bairro no qual ela está, esse contexto. E aí, quais são as atividades instrumentais de vida diária? Eu vou falar aqui elas para vocês. É o uso do telefone, essa pessoa conseguir utilizar o telefone. São o gerenciamento de compras, né? Eu consigo ir ao mercado, fazer as minhas compras, consigo ver o que está faltando na minha despensa, tenho esse gerenciamento. É o preparo das refeições, então eu consigo preparar as minhas refeições, preparo meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. É o gerenciamento financeiro, é o controle de quanto eu tenho no meu banco, né? É o troco que eu dou na hora que eu vou pagar algo na padaria. É o gerenciamento também das medicações, tomar os remédios no horário certo, na quantidade exata. É a execução de pequenos reparos na minha casa, eu consigo trocar uma lâmpada, eu mantenho o funcionamento em ordem. Se é necessário, eu consigo costurar um botão de uma roupa, por exemplo. Eu faço reparos com o que é meu e o cuidado da minha casa. São os cuidados na casa no geral, lavar uma roupa, deixar a casa organizada. E o deslocamento, né? Consigo pegar um ônibus e vou até o médico sozinho, consigo visitar a minha filha, o meu filho, sem me perder, certo? São atividades essenciais que para manter a pessoa idosa ativa e participante dentro do seu lar e dentro do seu meio. Isso posto, pessoal, essas atividades instrumentais, elas são aonde, quando o declínio funcional acontece, elas são as atividades que são mais perceptíveis para os terceiros, para quem está no cuidado, né? Para as outras pessoas. Então, as pessoas começam a perceber que o declínio funcional acontece quando o idoso
começa a já sofrer efeitos nas atividades instrumentais de vida diária. Mas eu vou voltar aqui e refletir. A literatura mostra que antes de chegar nas AIVDs, ela já aconteceu lá nas avançadas. Por isso a importância da avaliação funcional. Então, as atividades instrumentais fica mais fácil da pessoa perceber, do cuidador perceber, né? Muitas vezes a pessoa chega para mim, que sou terapeuta ocupacional, já, olha, Samara, o meu pai, ele tá com uma dificuldade muito grande, achei estranho que ele tem bloqueado cartões e ele nunca fez isso, né? Ele tá com dificuldade de gerenciar as finanças, ou muitas vezes o cuidador também traz, eu tenho encontrado medicações pela casa, e isso tem me gerado preocupações, né? Então já mostra ali um indício de declínio em atividades instrumentais de vida diária. A gente vai falar de um indicador aqui para avaliar atividades instrumentais de vida diária, mas antes eu queria chamar a atenção para um ponto. Todos os indicadores que a gente vai discutir hoje nessa aula, eles são indicadores de rastreio, tá, pessoal? Eles não fecham diagnósticos. Se vocês avaliam uma pessoa, avaliam a funcionalidade e percebem que tem um declínio importante em alguma atividade de vida diária, é importante que se faça um encaminhamento para um médico, para um geriatra, para que a gente possa observar qual é o diagnóstico e como ele pode intervir de uma maneira efetiva. Nem todo declínio funcional vai ser um transtorno neurocognitivo maior, uma demência. Tem outros fatores envolvidos. Pode ser uma depressão, pode ser uma questão clínica, e a gente precisa avaliar, certo? Então, tudo aqui é rastreio, nada fecha diagnóstico. E para começar, para avaliar a atividade instrumental de vida diária, a gente trouxe um velho conhecido da gerontologia, que é o Lawton. O Lawton é de fácil aplicação, pode ser aplicado por qualquer profissional devidamente treinado. O Lawton, gente, ele contempla as 9 atividades instrumentais de vida diária, né? Então, aquelas que a gente já falou, se consegue usar o telefone, se consegue ir a locais distantes, consegue fazer compras, preparar suas próprias refeições, consegue arrumar a casa, se consegue fazer trabalhos manuais domésticos, como os pequenos reparos, se consegue lavar a roupa e passar a sua roupa, se consegue tomar seus remédios na dose e horários corretos, e se consegue cuidar das finanças. Então, essas 9 perguntas são feitas, e para cada pergunta, a gente vai pontuar, tá? De 3 a 1. Sendo 3, a pessoa executa essa atividade sem ajuda. 2, com ajuda parcial, ou seja, o cuidador já precisa participar. E o 1 não consegue, ou seja, ele é totalmente dependente, tá bom? Então, nesses 9 itens, a gente faz a pergunta, faz a pontuação e depois a gente faz a somatória. O resultado, ele é baseado nesse número quantitativo, certo? Sendo que uma pessoa independente para atividades instrumentais de vida diária deve pontuar de 25 a 27 pontos no Lawton. Se tem uma dependência leve, é de 21 a 25 pontos. Uma dependência moderada, de 16 a 20, e uma dependência grave de 10 a 15. Se a pessoa é totalmente dependente, ela pontua 1 no Lawton. Vou chamar a atenção para alguns pontos relevantes aqui no Lawton que acontece muito quando eu vou aplicar. Às vezes eu faço algumas perguntas no Lawton, né? Que, por exemplo, se a pessoa consegue preparar suas próprias refeições, mas a pessoa nunca teve esse hábito, sempre outro familiar fez, né? Então, quer dizer, Samara, que ele não faz porque ele não tem habilidades, independência e autonomia para? Talvez não, talvez possa ser uma questão do contexto, ou seja, aquele idoso, ele teve outras pessoas que gerenciaram esse cuidado para ele, né? Então, essa questão, ela precisa ser avaliada de uma maneira qualitativa. É claro, aqui no Lawton, a gente sempre vai seguir a regra e pontuar quantitativamente. Ele não consegue, né? Porque ele não faz. Mas no verso a gente pode colocar e ter esse olhar qualitativo. Gente, vai muito da sensibilidade do profissional também de gerenciar esses contextos, né? Então, se o idoso ele não tinha esse hábito, outra pessoa fez, talvez ele tenha habilidades motoras, cognitivas, psicossociais, mas somente foi fora do contexto dele, certo? No laudo a gente pontua quantitativamente, mas a gente deixa essa observação qualitativa.
Vamos avançar aqui um pouco agora para conhecer as atividades de vida diária, também conhecida como atividades básicas de vida diária. Essas atividades são relacionadas ao nosso autocuidado. Eu sempre falo, né, quando eu dou aula, atividade de vida diária são as atividades que todo mundo aqui já fez, né? São 10h30 da manhã, a gente já acordou, a gente já tomou banho, já escovou o dente, a gente já foi ao banheiro. Então, essas são as nossas atividades do nosso autocuidado. Quais são elas especificamente, né? Nós temos as atividades de higiene pessoal, e aqui higiene pessoal eu estou falando de lavar o rosto, pentear o cabelo, escovar os dentes. A alimentação também é uma atividade básica de vida diária. Alimentação aqui é o ato da pessoa conseguir se alimentar sozinha, né? Ou seja, ela consegue levar o alimento até a boca, ela faz alimentação sozinha. O banho, o uso do vaso sanitário, e aqui o vaso sanitário é a pessoa conseguir utilizar o vaso sanitário sozinha e fazer a higiene efetiva sem se colocar em risco. O vestuário na AVD a gente olha tanto para vestuário superior como o vestuário inferior, a troca de roupas, né? As continências, né? Continência é funcionalidade, né? Continência fecal e urinária a gente sempre precisa avaliar. As transferências e a deambulação também estão dentro desses grupos importantes de atividade, tá? Pessoal, as atividades de vida diária tendem a ser as últimas a sofrerem impactos de um declínio funcional posto por uma demanda de transtorno neurocognitivo maior, de uma demência, de um quadro crônico e progressivo, certo? Então, elas são as últimas a sofrerem interferência do declínio funcional. E a gente também pode avaliar as atividades de vida diária através de instrumentos. A gente tem alguns instrumentos aí, né? Tem um velho conhecido na gerontologia que é o índice de Katz. O índice de Katz, ele vai avaliar essas atividades de vida diária básicas, ele vai olhar para 9 atividades e dentro de cada atividade ele vai descrever uma ação a ser pontuada se a pessoa não recebe assistência, ou seja, se ela faz de uma maneira independência, um quadro mais de semidependência, ou seja, a pessoa faz a atividade, participa, mas também necessita de um auxílio do cuidador, ou se ela é totalmente dependente, ou seja, se a pessoa não consegue executar a tarefa sem a presença de um cuidador 100% do tempo, tá bom? Então, aqui, para vocês verem o rostinho do Katz, né? Ele vai contemplar banho, vestuário, banheiro, transferências, continência e alimentação, certo? Então, aqui, para a gente só observar a alimentação, um exemplo, né? A gente vê que ele descreve o que é a alimentação, né? A função alimentação relaciona-se ao ato de dirigir a comida do prato até a boca, ou seja, é muito mais fácil do que lá nas instrumentais, que envolve o preparo, né? Você prepara o alimento, e o ato de cortar os alimentos ou prepará-los está excluído dessa avaliação. No Lawton não se avalia isso, no CATS não se avalia isso, tá? E aí a gente consegue ver, né, quais são os itens que a gente pode pontuar. Se ele se alimenta sem assistência, se alimenta sem assistência, exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão, ele deixa bem específico, ou se recebe assistência para se alimentar, ou é alimentado parcialmente ou totalmente por sonda. Veja bem, a gente tem as complexidades, né? É uma independência na atividade, uma semidependência e uma dependência total. Como que a gente faz o cálculo do CATS, pessoal? O que é importante? O cálculo aqui, a gente vai ver quantas atividades esse indivíduo ele é dependente, né? Aqui a gente trouxe a classificação. Então, se ele receber um 0, ele é independente nas 6, ou seja, em todas ele pontuou que ele é independente, ele é 0. Se ele pontuar 1, ele é independente em 5 funções. A gente sempre vai olhar para quantas funções ele tem dependência. 2, independente em 4. 3, independente em 3. 4, 2, até chegar a 6, que é dependência para todas as funções, todas as atividades de vida diária.
O CADS é muito legal, mas eu confesso que não é o meu instrumento favorito, assim, para olhar para as atividades de vida diária. Eu, particularmente, gosto de outro que avalia desempenho funcional, que é a medida de independência funcional. Eu adoro a medida de dependência funcional, porque a gente consegue quantificar a carga de uma maneira muito minuciosa. A gente consegue, de fato, observar o quanto aquela pessoa precisa de cuidados e da presença de outra pessoa para executar aquela tarefa. A MIF, ela tem esse olhar, né, de execução da atividade versus a necessidade de assistência. Então, como que a gente aplica a MIF, né? Primeiro, gente, a MIF, você precisa ser um profissional treinado para aplicar e existe um caderno, um guia de orientações para cada item, para que a pontuação seja correta. Então, aqui tem a carinha da MIF que eu trouxe para vocês, né? Ela é dividida em 18 itens. Desses 18 itens, 13 itens são voltados para as atividades de vida diária e 5 focados nas demandas cognitivas, porque cognição interfere diretamente nas demandas funcionais. Veja bem, ele é um instrumento funcional, embora olhe para a cognição, não é o mais indicado para avaliar fatores cognitivos, tá, pessoal? Existem outros, muito melhores indicadores. Então, aqui na MIF, a gente vai pontuar de 1 a 7 o quanto a pessoa participa dessas atividades e dessas funções cognitivas, né? O quanto há desses aspectos cognitivos. Isso posto aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vejam bem, aqui a gente tem alimentação, higiene pessoal, tudo que eu falei de atividade básica de vida diária tá aqui na MIF muito bem detalhado. E para cada uma dessas atividades, a gente vai olhar e ver o quanto aquele indivíduo participa da tarefa e o quanto também aquele cuidador participa da tarefa. A MIF é muito complexa, gente. Se a gente fosse dar uma aula de MIF, a gente ia ficar aqui umas 4 horas falando da medida de independência funcional. Mas eu vou resumir para que vocês compreendam o coração da MIF, né? Como que ela funciona, o funcionamento. Então, veja bem, aqui uma pontuação 1 tende a ser que a pessoa não participa, ela é dependente totalmente daquela tarefa. Já uma pontuação 2, a pessoa participa, mas muito pouco. Ela participa 25%. Essa pontuação 2, ela chama de ajuda máxima, porque o cuidador tende a fazer 75% daquela atividade ou mais. A ajuda 3 é uma ajuda, a pontuação 3 é uma ajuda moderada, ou seja, a pessoa participa da atividade 50% e os outros 50% o cuidador que participa também, né? Então eles dividem ali a tarefa, faz um pouco o cuidador e faz um pouco a pessoa. Ajuda mínima é a pontuação 4. Aqui a pessoa avaliada, ela já participa mais. Ela faz 75% da atividade, tá? E o cuidador acaba fazendo o mínimo, ele ajuda. Esses 4 primeiros itens que eu falei, 1, 2, 3 e 4, em todos existe obrigatoriamente o contato físico, ele tem o toque do cuidador. O cuidador precisa ajudar com toque físico, auxiliando mesmo, pondo a mão na massa, certo? Já o 5 é uma supervisão. E aí eu chamo a supervisão, ela é muito ignorada na gerontologia e no geral, assim, né? A gente acaba vendo, acelerando processos de dependência, porque a gente acaba pulando o 5. E o 5 é uma potência, né? Uma supervisão que a gente explora muito. Eu, como terapeuta ocupacional, sempre estou de olho ali em tentar chegar o indivíduo no 5 para que a gente consiga ganhar ali mais capacidade funcional. Mas aqui no 5, pessoal, o que é uma supervisão? A supervisão é, de fato, a pessoa observar a tarefa, dar comandos verbais para a pessoa se organizar na tarefa ou preparar a tarefa, tá? Então não tem toque físico. Claro, a pessoa é dependente de uma outra pessoa, mas o cuidador não faz por, ele não toca, não tem esse auxílio físico direto, tá? E aí nós temos o 6, que é uma independência modificada, e o 7, uma independência completa. Vocês sabem a diferença aqui de uma independência
completa e uma independência modificada? Eu vou falar para vocês. A independência completa, que é a pontuação 7, que é o máximo na MIF, se diz respeito à pessoa conseguir executar a tarefa, uma atividade com segurança num tempo normal, num tempo esperado. Ele não se coloca em risco. Já o 6, a pessoa faz sozinha, mas ela precisa de uma ajuda técnica. O que seria uma ajuda técnica? Seria um dispositivo de tecnologia assistiva, por exemplo, né? Vou dar um exemplo no banho. Ah, Samara, ele toma banho sozinho, mas ele precisa de uma banqueta higiênica. Então, ele já tem uma independência aí considerada modificada, porque para fazer com segurança, ele precisa desse dispositivo de tecnologia assistiva. Nas aulas eu sempre falo, né? Tem muitas pessoas que são independentes modificados para direção, por exemplo, né? Para conduzir um carro, principalmente quem usa óculos. Então, aqui, para deixar mais claro, não tem uma independência completa. Se você precisa de um óculos para tarefa, é uma independência modificada, segundo a MIF. Fez sentido para vocês? E aí, pessoal, por que eu gosto tanto de aplicar a MIF? Porque aqui a gente consegue quantificar o quanto aquele cuidador está fazendo. E às vezes, não é nem por maldade, é por uma questão de promover mesmo um cuidado efetivo e muito atrelado ao tipo, estou aqui para cuidar, preciso mostrar o meu papel. O cuidador acaba fazendo um pouquinho mais, o cuidador ou familiar, né? E aqui na MIF a gente consegue mostrar para a família e para o cuidador que se ele ajudar menos dentro da segurança e olhar para as potencialidades daquela pessoa, ele pode contribuir muito mais para a sua qualidade de vida, certo? Outra reflexão importante que eu gosto com a MIF é que, na maioria das vezes que avalio pessoas idosas e contextos, e ao longo dos anos aí, desses 9 anos na gerontologia, eu vejo que a gente pula muito a supervisão. A gente começa de um paciente que tem uma independência, de um dia para a noite ele já tem, no mínimo, uma ajuda mínima. A gente vai tirando essa autonomia e independência dele. Então a gente deixa que ele pare de participar de atividades simples, por exemplo, né? Várias vezes eu cheguei a orientar em casas que é importante ele levantar e ir buscar a própria água, porque o cuidador estava fazendo por ele. Ai, Samara, mas poxa, eu tô aqui. Será que não custa nada eu pegar um copo d'água para ele? Eu entendo a boa intenção, mas quando a gente permite que ele execute essa tarefa, nós estamos estimulando os fatores motores, cognitivos e diretamente a sua funcionalidade, a sua deambulação, a sua mobilidade, que são fatores importantes para a funcionalidade, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar de sempre fazer com a pessoa idosa e nunca por a pessoa idosa. E fazer com a pessoa idosa é deixá-la participar se ela tiver segurança para executar a tarefa. Tá bom, pessoal? Então, eu sou muito fã da MIF. A MIF é muito mais complexa mesmo, pessoal. Sugiro que quem se interesse pela MIF, que faça o curso, leia o manual, porque vale muito a pena. Eu aplico nos casos em que eu atendo, porque a gente consegue mostrar depois para o familiar os ganhos de uma forma quantitativa. E por que é tão importante avaliar a funcionalidade e por que e quais são as intervenções que a gente pode ter, né? Primeiro, pessoal, ao avaliar a funcionalidade, a gente tem um guia potente de onde a gente pode começar a intervir. E para além disso, quais são as redes de suporte que eu vou acionar? Quais são as redes de saúde que eu vou acionar? Quais são os profissionais que eu devo solicitar, né? Então, a avaliação da funcionalidade, ela te dá um olhar ampliado para a saúde da pessoa idosa, para além do seu trabalho, né? Para além da área que você vai intervir. Ai, Samara, mas eu preciso olhar diretamente para isso? Precisa, gente, porque cuidado integral à pessoa idosa não se faz sozinho. Eu, como terapeuta ocupacional, nunca vou conseguir atender todas as demandas da pessoa idosa. É impossível, né? O envelhecimento ele é multifacetado. Trouxe um resumo aqui de algumas
intervenções que a gente pode ter olhando para o perfil funcional. A partir do momento que a gente faz uma avaliação de funcionalidade, a gente traça um perfil de funcionalidade dessa pessoa idosa. Se ela é independente, se ela é dependente, se ela tem uma semidependência, né? E assim a gente já pode pensar em ações de direcionamentos de intervenção. Se a gente tem uma pessoa idosa mais funcional, ativa, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com promoção de saúde, a gente vai estimular para que ela faça isso, não só o indivíduo idoso, tá, gente? Todo mundo tá nesse barco do envelhecimento. Então, a gente precisa trabalhar a promoção de saúde antes da fase da velhice, a vida toda que a gente trabalha a promoção de saúde, né? E a gente vai olhar para isso o tempo todo, em cada um em sua área profissional. Se a gente percebe que ele já tem um perfil ainda funcional, mas com risco de declínios, a gente precisa ter intervenções focadas no que pode vir pela frente, né? E intervenções preventivas, reorganizar essa rotina para ter mais estímulos para trabalhar essa funcionalidade, né? Ações que deem suporte a essa pessoa de continuar participando das suas atividades que são significativas, atividades de socialização, atividades com o meio no qual ela está. Se a gente já percebe uma semidependência naquela pessoa idosa, a gente precisa de fato começar um processo de reabilitação com equipe multidisciplinar para que a gente consiga manter o máximo possível das habilidades que essa pessoa ainda tem, né? E tentar otimizar essa capacidade funcional, né? Seja com cuidadores muito bem capacitados, orientados, com o uso de tecnologias assistivas, com equipe interdisciplinar que converse entre si, visando essa promoção de cuidado efetivo e para além, né, a manutenção dessa funcionalidade. Já se a gente tem um quadro de dependência, a gente vai focar nos cuidados paliativos, né? No suporte em medidas de confortos, em prevenir as complicações, em dar suporte a essa família, a esses cuidadores e a essa pessoa, para que ela tenha conforto nessa situação e também consiga trabalhar com as habilidades que ela promove, né? Que ela tem ali. Isso posto, pessoal, conhecer o perfil da funcionalidade muda totalmente as nossas formas de intervenção e também promove um olhar ampliado para o que vem pela frente, o que eu posso esperar daquele contexto. Se vocês atendem pessoas idosas que vivem com demências, transtornos neurocognitivos maiores, gente, é essencial. O declínio funcional ele está posto, então eu preciso estar à frente. Eu preciso que as minhas intervenções estejam a um passo à frente do que ele me apresenta hoje de funcionalidade também, para tentar mantê-lo o mais funcional possível. Novamente, eu vou ficar repetitiva, mas é super importante. Funcionalidade é qualidade de vida e é essencial para a pessoa idosa. E quando a gente percebe o declínio funcional na pessoa idosa, a gente precisa ter novas condutas profissionais, né, na nossa área de atuação, novas condutas no contexto interdisciplinas e novas condutas também na rede de saúde, na rede de assistência social à pessoa idosa. Pessoal, hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre a funcionalidade, né? Introduzimos esse tema tão importante para a saúde da pessoa idosa, que é a base do envelhecimento saudável. A gente sabe que envelhecer bem é manter participativo das atividades do dia a dia, né, das atividades sociais, mas a funcionalidade é uma dimensão da esfera da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Por trás da funcionalidade, existem diversos fatores que interferem para que a pessoa se mantenha funcional. São aqueles fatores que a gente falou lá no início da aula: as demandas do ambiente, as questões do humor, o comportamento, as demandas cognitivas, as redes de suporte, as questões familiares. Tudo isso impacta na funcionalidade e precisa ser avaliado, né? Não adianta a gente avaliar somente a funcionalidade e não saber o que está por trás dessa funcionalidade. Para que as nossas intervenções sejam realmente efetivas, é preciso ter uma avaliação multidimensional que contemple
todas as demandas da pessoa idosa, o olhar integral, certo? E aí, pessoal, sobre a avaliação multidimensional, eu vou fazer um convite hoje para vocês, né? Hoje, no Geronto Educa, a gente vai lançar um curso de avaliação multidimensional, vai ter aspectos funcionais sendo avaliados, né? Para além dos funcionais, a capacidade intrínseca está em foco no nosso curso, as demandas clínicas, tem teste de velocidade de marcha, time up and go, CATS, Lawton, Bartel, diversos instrumentos a gente fala no curso e mostra para vocês como deve ser utilizado e em que contexto, além de toda a área de ambiente, certo? Então, faço um convite para vocês, né? Para quem quer aprofundar aí na avaliação multidimensional, o curso ele sai hoje, ele está prontinho para vocês. Eu vou deixar o link depois. E o investimento ele está no valor de R$ 89,90 à vista, mas gente, 12 vezes de R$ 9,30. Está muito barato e vale muito a pena, tá? O acesso ele é imediato e a gente tem uma garantia de 7 dias. Para quem trabalha com idoso, para quem precisa aprofundar mais o saber nessa área, fica o convite para vocês participarem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, dessa aula sobre capacidade funcional. Eu fico à disposição, mandem aqui para mim, né? Dúvidas, questionamentos, que eu também estou à disposição para conversar com vocês, certo? É isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Ver aqui, tá? Tem algumas perguntas antes de eu sair. Tem algumas perguntas. Ai, Cris, obrigada. Que bom que você gostou da aula. Bom dia, gente. Um dia abençoado a todos. Agora que eu consegui ver vocês, que alegria. No mestrado em Geografia, estudando sobre envelhecimento. Vivian, eu acho incrível isso. É isso. A Geronta, ela é interdisciplina. A gente sempre fala isso, né? Ai, que bom. Que bom, Leda, que você gostou também. Ai, gente, que bom que vocês gostaram da aula. Tem muito mais. O curso vai ser lançado no grupo do WhatsApp? Sim, Kleber, a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp o curso, tá? O link também para vocês. Ah, gente, olha só, eu estava quase esquecendo o melhor. Vocês que estão no grupo do WhatsApp, vocês têm um bônus, tá? Para quem fechar o nosso curso, eu e a Luara, que também trabalha aqui no Geronto Educa, vocês vão ter uma aula com a gente, tá? Uma aula num grupo para discussão de casos clínicos reais. Então, vai ser uma aula via Zoom, na qual a gente vai discutir casos clínicos e os casos podem ser compartilhados. A ideia é mesmo ter esse olhar interdisciplinar. Então, quem fechar o curso e estiver no grupo vai ter esse bônus, tá? Com a gente. E sim, o curso gera certificado, tá? A plataforma, ela é totalmente intuitiva, vocês podem fazer de onde quiserem, é 100% online. E vocês têm nosso contato também, quem tá no grupo também, qualquer dúvida, pode chamar por lá. Vamos lá. Ai, bom dia, adorei. Que bom, Kátia, que você gostou. Cibele, muito bom, gente, receber vocês aqui. Contem com a gente nesse processo, a gente adora. Ah, é Carol, nossa aluna. A Carol também é nossa aluna do Destrava Físio, já faz o curso com a gente. Ficamos felizes em ter você aqui, Cá. Que alegria. Bom, pessoal, vou encerrar aqui, mas vocês que estão no grupo também têm o contato no WhatsApp. Quem não tiver, eu deixei aqui na legenda o acesso à página do nosso curso, da avaliação multidimensional da pessoa idosa, e também tem o nosso e-mail, tá? A gente fica à disposição. A Dioneide, gerontóloga, que alegria! Muito bom! Muito bom ter você aqui, Dioneide. Muita gente participando, fiquei feliz, viu? Um abraço, gente. Eu fico à disposição. Só chamar por aqui, pode escrever via e-mail ou mandar lá no WhatsApp um oi, que a gente conversa mais.